Boa noite a todos. Este é o seminário sobre painéis fotovoltaicos para a disciplina de materiais elétricos. Aqui estão os participantes do grupo e suas respectivas ordens de apresentação. Bons estudos. Olá a todos. Nessa apresentação iremos falar sobre fotovoltaico. Você provavelmente já ouviu falar sobre energia solar, tecnologia que cada vez mais cresce no Brasil e no mundo, gerando energia limpa e baixo custo. O conceito de energia solar é associado à energia fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica usando a luz do sol como fonte primária de energia. A energia solar foi descoberta pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel no ano de 1839. Quando realizava algumas experiências com eletrodo, Alexandre percebeu que com a luz do sol era possível obter energia elétrica. Seu experimento continha placas metálicas de platina e prata, as quais, quando mergulhadas em eletrólito e exposta à luz, produziam uma pequena diferença de potencial. A este fenômeno foi dado o nome de efeito fotovoltaico. Aos 45 anos, em 1884, apareceu a primeira célula fotovoltaica, usando selênio, que tinha uma eficiência de apenas 1%. Somente após as explicações de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico, no ano de 1905, a mecânica quântica, com a teoria das bandas de energia, a física dos semicondutores, com o processo de purificação e dopagem aplicado aos transmissores, foi que o processo de produção de energia fotovoltaica começou a evoluir. Com essa descoberta, Einstein foi premiado com o Nobel de Física, no ano de 1923. Mais de um século após a descoberta, em 1954, foi anunciada a primeira célula fotovoltaica, usando silício, com uma eficiência de 6%. Mas o que é o efeito fotovoltaico? O efeito fotovoltaico pode ser definido como sendo o aparecimento de uma diferença de potencial entre duas camadas de uma fatia de semicondutor, na qual as condutividades são opostas, ou entre o semicondutor e o metal, sob o efeito de um fluxo de luz. De forma simplificada, o efeito fotovoltaico é um processo que gera tensão ou corrente elétrica em uma célula fotovoltaica, quando é exposta à luz solar. As células funcionam através da absorção de fótons, elementos de energia presentes na luz solar. Os fótons absorvidos excitam os elétrons que fluem através das células fotovoltaicas, gerando eletricidade. Cada célula fotovoltaica é basicamente um sanduíche feito de duas fatias de material semicondutor, normalmente de silício. Durante a sua fabricação, o silício é dopado. É feita uma adição intencional de impurezas em um material semicondutor, com a finalidade de alterar suas propriedades elétricas, com outros materiais dando para cada fatia do material uma carga elétrica positiva ou negativa. Essa diferença de carga de polaridades diferentes dá origem ao campo elétrico e é essencial para o funcionamento da célula fotovoltaica. Mais especificamente, a fatia superior da célula é dopada com o elemento fósforo, que adiciona elétrons extra ao material, dando àquela camada uma carga negativa. Assim, a chamamos de tipo N. Já a fatia inferior da célula é dopada com o elemento boro, que resulta em menos elétrons, dando àquela camada uma carga positiva, e assim a chamamos de tipo P. Essa diferença de polaridade dá origem ao campo elétrico da junção das camadas de silício. Outros componentes da célula transformam os elétrons excitados pelos fótons absorvidos em corrente elétrica e, consequentemente, em energia. Materiais e métodos. Quais tecnologias de células fotovoltaicas existem? Os módulos fotovoltaicos de silício mono e policristalinos são as tecnologias mais usadas. Embora essas tecnologias sejam as dominantes, outros tipos de células fotovoltaicas foram desenvolvidas e competem em termos de custo e de produção reduzida, como as células de filmes finos, que são baseadas no uso de silício amorfo, telureto de cádmio, o CDTE, ou de seleneto de cobre, índio e galho, são as siglas CIGS, ou em termos de eficiência, como células baseadas no uso de componentes da família 3,5 da tabela periódica. Célula fotovoltaica de silício monocristalino. A imagem mostra a seção de uma célula fotovoltaica de silício cristalino. Sua estrutura apresenta duas camadas de carga diferentes, uma tipo P e a outra tipo N. O método de fabricação das células de silício monocristalino é chamado de Djorawski, nome dado pela honra ao cientista polonês. Ele é um processo no qual o monocristal semente dá origem a um tarugo de silício monocristalino. A eficiência dos métodos produzidos com essas células fica em torno de 17%, e a vida útil, considerando 80% da eficiência inicial, de 25 anos.
Recentemente, pesquisadores japoneses de Kaneda Corp atingiram o recorde de eficiência de 26,3%, que é um avanço, que pelo limite teórico é de 29%. Célula fotovoltaica de silício policristalino. Na fabricação das células fotovoltaicas de silício policristalino, o silício fundido é vertido em um molde, então resfriado, resultando em lingotes de silício com grandes grãos granulares, tipicamente 3 mm de diâmetro. A vantagem é que a fabricação dessa célula é de menor custo e maior produtividade, quando comparada às monocristalinas. Já o seu processamento é similar ao das células monocristalinas. Bom, essa tecnologia apresenta menor eficiência que os módulos monocristalinos, em torno de 16%, menor preço e mesma expectativa de vida, de 25 anos. Pela imagem, nota-se uma diferença no formato. As células policristalinas são retangulares e as monocristalinas apresentam um chanfro nos cantos. Tecnologia de filmes finos. Módulos fotovoltaicos de filmes finos são normalmente produzidos aplicando diferentes camadas de material semicondutor em diferentes substratos, como por exemplo na imagem, temos a camada transparente, a célula azul, célula verde, célula vermelha e a camada reflexiva de metal. Bom, essas camadas são absorvedoras de luz. E embaixo temos o substrato flexível. Ao lado temos a imagem dela como vemos normalmente. Bom, a eficiência dessas células é normalmente inferior à de silício cristalino. Assim, para gerar a mesma quantidade de energia, é necessária uma maior área. E as 4 tecnologias mais conhecidas são a silício amorfo, telureto de cádmio, a CDTE, seleneto de cobre, índio e galha, sigla SIGS, e as células fotovoltaicas orgânicas. Célula fotovoltaica de silício amorfo. Normalmente, essa célula fotovoltaica é produzida através da deposição química, em fase vapor. A camada com material fotovoltaico pode ser depositada em substratos como vidro e substratos flexíveis, como chapas metálicas finas ou os plásticos, permitindo assim a produção contínua e diversidade de uso. Bom, nesse tipo de célula é possível absorver a radiação solar de forma mais eficiente, com camadas de diferentes materiais semicondutores. Devido à presença dessa camada, ela é chamada de multijunção. Célula fotovoltaica baseadas em CDTE. Finas camadas de CDTE são eficientes para absorver a maior parte de luz incidente. Como há menos material, os custos são minimizados. E atualmente a empresa First Solar produz módulos com esse tipo de material que tem eficiência de até 16,5%. Célula fotovoltaica SIGS. Esse tipo de célula fotovoltaica é composta de cobre, índio, galho e selênio. Por ser uma tecnologia de filmes finos, há um ganho relacionado à quantidade de material empregado. Células desse tipo já atingiram 19,5% de eficiência e os módulos de eficiência de 13,4%. Célula fotovoltaica orgânica. A tecnologia de filmes orgânicos tem o potencial de gerar energia a baixo custo. Atualmente, esse tipo de célula fotovoltaica é comercializada pela startup brasileira Samnew e tem aplicação no revestimento de fachadas de edifícios. As células podem atingir eficiências próximas de 11%. E a maior barreira para a tecnologia é a sua vida útil, que é reduzida e a eficiência fica limitada. Célula fotovoltaica perovskita. A célula fotovoltaica perovskita contém um composto de estrutura de mesmo nome, normalmente um trialeto organometálico. Esse tipo de célula fotovoltaica é, sem dúvidas, a tecnologia mais pesquisada nos laboratórios do mundo inteiro, devido à habilidade de absorver a luz incidente em quase todos os comprimentos de onda. Em laboratório, já apresenta eficiências maiores que 20% e a relativa facilidade de fabricação. Para a tecnologia ser comercializada, ainda existem alguns desafios, como, por exemplo, a pequena vida útil e a degradação e presença de umidade. Célula fotovoltaica de componentes 3,5. Materiais das famílias 3,5 da tabela periódica, como arseneto de galho, fosfato de índio e antimônio de galho, são excelentes para células fotovoltaicas de alta eficiência. As células podem ser junção simples ou de multijunção.
As maiores eficiências confirmadas em células de junção simples foram de 25,8% para arseneto de galho e a 21,9% para fosfato de índio. A desvantagem desses materiais é o alto custo, baixa resistência mecânica e a redução severa da eficiência em caso de presença de impurezas. Bom, esse tipo de célula foi desenvolvida primeiramente para aplicações espaciais, onde o alto custo é justificado devido à maior eficiência. Já as células multijunção têm eficiência ainda maior por ter capacidade de absorver uma faixa maior de luz. E uma curiosidade é que um marco importante em 1990 foi uma célula de arseneto de galho e uma de antimônio de galho com eficiência superior a 30%. Célula fotovoltaica heterojunção com filmes finos intrínsecos, HIT. Essa célula, HIT, foi desenvolvida pela Sanyo, empresa adquirida pela Panasonic em 2009, e conta com a deposição de silício amorfo dos dois lados de um wafer de silício cristalino. Isso resulta em células com eficiências maiores que 21% e módulos com eficiência de até 17,3%. A fabricante afirma que essa tecnologia tem maior performance em regiões onde a temperatura ultrapassa frequentemente a temperatura de 25 graus Celsius, produzindo mais energia quando se comparada às tecnologias de silício cristalino. Como o silício é o mais comum utilizado nas placas solares, irei explicar sua estrutura. O silício monocristalino possui uma rede cristalina, o qual todo sólido é contínuo, não quebra suas bordas e está livre de qualquer limite de grão. Ele pode ser preparado como um semicondutor intrínseco, que consiste apenas de silício de alta pureza, ou pode ser dopado por outras adições de outros elementos, tais como o boro, o fósforo, para fazer tipo P ou tipo N em silício. No caso do silício policristalino, a sua rede possui vários padrões contínuos, mas não muitos dispersos a ponto de não ser possível de perceber os padrões. O silício apresenta uma rede cúbica do tipo diamante, e a sua célula base é formada por uma estrutura cúbica face centrada, CFC, com mais 4 átomos colocados internamente ao cubo. Os átomos estão distribuídos 2 em cada um dos planos, que cortam a célula nas proporções de 1/4 e 3/4 da base de modo alternado, como mostra a figura. Bom, vou falar um pouquinho agora da fabricação dos painéis fotovoltaicos. O painel ele é relativamente simples, composto por 5 componentes, que eu vou explicar um pouquinho de cada um deles agora. Primeiro, na parte superior, ele tem uma moldura de alumínio, que na verdade ele é adicionado em volta, na borda inteira da placa solar. Ela serve para proteger o painel na hora da instalação, assegurando que não ocorra torção nessa célula, evitando a trinca na célula, né? Em seguida, é colocado um vidro especial. Ele é um vidro ultra puro com baixo teor de ferro. Ele vai de 3 a 4 milímetros e ele, por ele ser especial, ele reflete menos e deixa o máximo de luz passar por ele. Os painéis que têm uma boa qualidade nesse vidro vão resistir a fortes chuvas também. Esse vidro ele corresponde a 10% do custo total da fabricação do painel solar. Em seguida, nós temos um encapsulamento, né, que é também chamado de EVA. Para que serve? Ele protege o painel fotovoltaico contra o envelhecimento causado pelos raios UV, temperaturas extremas e umidade, assegurando que o máximo luz possível atinja as células solares. No painel fotovoltaico é instalado um antes e um depois da célula fotovoltaica, justamente fazer essa proteção. E esse EVA representa 8% do custo total da fabricação do painel. Bom, em seguida, a célula fotovoltaica é instalada entre essas duas camadas de EVA. O que é a célula fotovoltaica? É uma estrutura que, através de uma reação físico-química, transforma a luz do Sol em energia elétrica. É uma estrutura muito fina, de aproximadamente 2 milímetros. Bom, a célula fotovoltaica é basicamente a vida do painel solar. É o componente mais caro da estrutura e representa cerca de 60% do custo de um painel solar. Bom, logo após a célula fotovoltaica, nós temos outras camadas do EVA, conforme eu já tinha mencionado, e em seguida a gente tem esse filme branco, logo após o EVA, que a gente chama de backsheet. A função desse backsheet é proteger os componentes internos no painel solar, especificamente a célula fotovoltaica, bem como agir como isolante elétrico.
Esse backsheet representa aproximadamente 8% do custo da fabricação do painel solar. Bom, e por último nós temos a caixa de junção. A caixa de junção é uma espécie de gabinete que fica atrás do painel solar, onde as strings, que são células fotovoltaicas interligadas em série, estão conectadas eletricamente. Essa caixa de junção fica colada na parte de trás do painel solar com adesivo silicone. Dentro dessa caixa de junção, ele tem diodos de bypass, que vão garantir a segurança e o bom funcionamento do painel. As caixas de junção já vêm com os cabos e conectores que são utilizados para interconectar os painéis solares quando instalados em seu telhado. A caixa de junção representa aproximadamente 6% do custo da fabricação do painel solar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do processo de fabricação, né? Aqui a gente pode ver uma foto de uma linha de produção com basicamente 11 postos e eu vou falar um pouquinho específico de cada um deles. Bom, primeiro nós temos o passo 1, né? Ou posto 1, que é a limpeza do vidro. Essa limpeza é fundamental para garantir que não se forme bolhas do painel solar depois do laminado produto. Bom, esse vidro ele pode ser sujeito à gordura dos dedos e pode fazer com que o encapsulamento descole do vidro com o tempo, criando bolhas que vai danificar o painel solar, né? Bom, logo após feita a limpeza, nós vamos ao posto 2, que é a interconexão das células fotovoltaicas. Essa é uma das partes mais críticas do processo. As células são interconectadas através de fios condutores feitos de cobre ou alumínio, formando as strings. O lado inferior de uma célula é conectado ao lado superior da célula seguinte até se formar a série de células com o número desejado. Um exemplo que eu posso dizer são os painéis mais comuns de 250 watts, que existem 6 séries de 10 cada, ou seja, são painéis de 60 células. Bom, o posto seguinte é o posto 3, que é o sistema de montagem de matriz de célula. Também é conhecido como layup. É o processo de coletar as séries de células fotovoltaicas interconectadas e posicionar elas sobre o vidro e o EVA. Esse processo é delicado e precisa ser feito com máquinas especiais para evitar a quebra da célula e garantir o perfeito alinhamento delas no painel solar. Bom, a gente pode dividir esse processo em 3 pequenos procedimentos, que é o primeiro, a manipulação. Essa série de células elas são transportadas pelo braço robótico da máquina que utiliza um sistema de ventosa com mola, para garantir que o impacto seja mínimo durante o processo. Em seguida, o número 2, que a gente pode chamar de alinhamento. Um sistema óptico analisa o alinhamento das células e faz a correção necessária para que elas sejam posicionadas corretamente. E em terceiro, posicionamento. As séries de células são perfeitamente posicionadas sobre o vidro e o EVA para que a próxima etapa de fabricação do painel comece. A próxima etapa, vamos para o posto 4, que é a interconexão manual. Após a matriz de célula ter sido montada e colocada no alinhamento perfeito sobre o vidro e EVA, a próxima etapa é agora fazer a interconexão manual das séries de célula. De uma maneira simples, essas streams de célula são soldadas e assim é criada uma ligação entre elas. Esse processo ele também pode ser automatizado, dependendo da linha de produção. Seguindo o próximo passo, posto 5, que é o posicionamento do EVA e do backsheet. A segunda folha do EVA é colocada com cuidado sobre a matriz de célula e em seguida o backsheet sobre o EVA. Agora o painel está pronto para a gente entrar na laminadora e se tornar impermeável e protegido. Posto 6. A laminadora do painel solar. É durante o processo de laminação que o EVA vai derreter e fundir, e formar uma junção perfeita entre as camadas e assim proteger as células de qualquer ação do tempo com a chuva ou poeira. O processo é simples, 4 painéis de cada vez entram em uma máquina laminadora. Trata-se de um processo muito específico e com milhares de fatores que vão impactar na vida útil do seu painel. As laminadoras normalmente possuem 3 câmaras de processo, o pré-aquecimento e laminação, o segundo que é somente a laminação e o terceiro que é o controle do processo de resfriamento do painel solar. Bom, o posto 7 é só um posto para ter um cuidado a mais com a placa, né? Quando o painel solar ele sai da laminadora, sobe um pouco de backsheet EVA nas laterais do painel. Dessa forma, um operador utiliza-se de uma ferramenta especial para rapidamente cortar a rebarba e garantir que um melhor acabamento na placa, né? Seguindo, temos o passo 8, que é a adição da caixa de junção, né? A caixa de junção é fácil e rápida de ser instalada. Ela é fixada com silicone como selante
ou uma fita especial dupla face para fazer a fixação. No caso de utilizar o silicone, é necessário deixar os painéis solares em certo tempo fora da linha após grudar a caixa de junção, para que o silicone cole corretamente e não tenha problema dele se descolar ao longo do tempo, ao longo dos anos. Bom, seguindo agora na linha de produção, nós chegamos no posto 9, onde é colocada a moldura de alumínio. Após a instalação da caixa de junção, que pode ser semiautomático ou automático, coloca-se a moldura de alumínio no painel solar. Essa moldura ela fornece rigidez e proteção para o vidro, conforme eu já comentei no começo, né? Bom, agora chega-se ao posto 10, quase no finalzinho da linha, que é o posto de teste e inspeção. A gente pode falar que é um dos postos mais importantes, né? É a última etapa da linha de produção do painel, é fundamental para garantir a qualidade do painel solar. Trata-se de fazer 2 testes. O primeiro é o flash test. Esse teste usa-se no simulador solar para fazer um flash no painel solar, como se fosse imitação de um sol, né? Ele emite a luz para verificar qual é a potência, por exemplo, se é 250, 260 watts, e qual é a eficiência do painel, como por exemplo 10%, 15% de eficiência, bem como sua tensão e corrente. Em seguida, é feito o teste de eletroluminescência. Esse teste tem como finalidade fazer um raio-x do painel solar. Uma quantidade de corrente é injetada e uma foto de infravermelho revela se o painel possui células compatíveis e se existem mini fissuras. E por fim, temos o passo 11, ou posto 11, que é denominado separação e empacotamento dos painéis solares. É o único processo da linha, onde você pega o painel, você identifica e você embala ele para ser enviado aos clientes e despachado aos clientes. E esse foi a simplificação do processo de fornecimento e fabricação do painel solar. Bom, eu sou o Luca e vou falar agora das aplicações das fontes fotovoltaicas. Por essas fontes serem renováveis e naturais, a gente pode utilizar elas em diversas aplicações. Por exemplo, no caso de edificações, a gente vê já algumas casas em que o telhado delas já possui essas placas. E qual que é o benefício disso? O benefício é porque ela pode garantir uma economia de energia, porque por meio da energia solar, ela vai gerar uma energia elétrica. Na Alemanha, a maioria dos painéis, a gente já consegue ver eles sendo utilizados em edifícios. Bom, em transportes, que também é uma grande aposta, utilizar placas recarregáveis, porque enquanto você vai se locomovendo com o carro, ela vai acumulando essa energia solar. No caso de satélites, a NASA, desde 1970, já vem optando por utilizar esses painéis fotovoltaicos por sair mais barato para eles. No caso de usinas solares, como eu disse, por ser uma forma renovável, vários países estão investindo nessas usinas, porque além da energia solar, mesmo quando não está ensolarado, essas placas ainda continuam funcionando. Energia em locais isolados, porque muitas vezes alguns lugares distantes não tem dificuldade, por exemplo, de chegar à energia elétrica, como áreas rurais ou reservas florestais. Então, esses painéis podem beneficiar esses lugares. No caso do aquecimento da água, que um método é converter a luz do sol em energia elétrica por meio dos painéis, e a partir disso, utilizar essa eletricidade para aquecer um chuveiro, por exemplo, ou até mesmo uma piscina, que também é bastante eficiente. No caso de autogeradores,
ou chamados de dispositivos autônomos, como, por exemplo, postes ou irrigadores, que já têm as tecnologias. Por que eles são chamados assim? Porque eles conseguem funcionar devido à produção da sua própria energia. A gente pode classificar também essas fontes em off-grid ou on-grid. E qual que é a diferença das duas? No caso da off-grid, é onde necessita de algum tipo de armazenamento, que pode ser por meio de baterias. Quando, por exemplo, se deixa de utilizar aparelhos elétricos no período em que não há geração fotovoltaica, ou em outras formas de armazenamento. E o on-grid, ou energia conectada à rede pública, como que funciona? Quando você produz mais energia do que consome, ela é enviada de volta à rede pública e é transformada em créditos, podendo ser utilizada em até 5 anos. Caso o sistema não consiga gerar a energia necessária para o consumo, a rede pública vai complementar a energia que falta, ou seja, o valor da conta será reduzido consideravelmente. E como podemos ver na figura abaixo, o porquê do inversor? Porque ele converte a energia que vem em corrente alternada e transforma essa energia em corrente... Ela converte a energia que as placas geram em corrente contínua e transforma essa mesma energia em corrente alternada. Neste seminário, foi apresentado um pouco da história dos painéis fotovoltaicos e explicado de uma forma simples como essa conversão de energia acontece. Também mostramos os possíveis materiais para a construção desses painéis, sendo que o silício atualmente é o mais comum entre eles, e ele possui uma estrutura CFC com rede cúbica do tipo diamante. Foi apresentado também seu processo robusto e completo de fabricação, além das diversas aplicações para esse tipo de placa, sendo que a gama de aplicação para ele ainda pode ser muito mais explorada. Bem, para concluir, aqui estão alguns dados coletados pela Absolar sobre a potência acumulada da fonte solar aqui no Brasil. É possível ver que entre 2018 e 2019, a geração centralizada, ou seja, em usinas solares, saltou de 1.800 MW para 2.400 MW. E a geração distribuída, ou seja, em residências espalhadas pelo Brasil, foi de 592 MW para 1.982 MW. Isso representa um crescimento de 25% na geração centralizada e 170% na geração distribuída. Também é possível ver que temos uma previsão para 2020, que mostra que na geração distribuída a gente vai chegar a 5.423 MW, o que representa o triplo de potência acumulada com relação a 2019. Isso também mostra para a gente que o Brasil ainda tem muito a ser explorado no quesito de energia solar, ou seja, a gente tem um grande potencial de exploração nesse tipo de energia. Isso pode ser muito benéfico tanto para a população quanto para o país. Bem, é isso. Muito obrigado pela atenção.